Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tenho certeza que sim, né? E vai ficar cada vez melhor. A semana passada eu passei um vídeo aqui para vocês, né? Conferir lá o vídeo do David Hawkins, né? Que está aqui nessa plataforma, para vocês ir entendendo cada vez mais essa coisa de soltar, né? De relaxar, deixar a coisa acontecer e deixar ir, né? Como o David Hawkins mesmo fala no seu livro, né? E vocês que ouviram o áudio, que ouviram algumas outras pessoas explicando sobre o áudio, né? Vocês devem ter percebido como é fácil a gente lidarmos com nossos problemas, com as situações da nossa vida, aquelas coisas que nós não queremos, né? E que está nos incomodando. E a gente procurar saber qual o sentimento que está por trás daquela ação, daquilo que nós estamos, daquela forma como nós estamos agindo, né? Nós saber qual o sentimento que está lá dentro no nosso inconsciente, né? Que está nos fazendo agir daquela forma. Por exemplo, se nós temos crises de ansiedade, né? A gente tentar compreender, né? O que está por trás dessas crises, que sentimentos que nós alimentamos no decorrer da nossa vida, que está provocando essas crises de ansiedade. E a partir do momento em que nós descobrimos esse problema, procuramos trabalhar ele, não fugindo dele, não procurando se libertar dele, né? Mas nos tornar conscientes desses sentimentos, que é a causa do nosso sofrimento. No caso das crises de ansiedade, né? Que é só um exemplo. Há vários outros tipos de sofrimentos. E a partir do momento em que nós nos tornamos conscientes disso, né? Nós vamos soltar. Ninguém vai querer ficar preso a uma situação negativa que está provocando sofrimento na sua vida. Então nós vamos procurar soltar, deixar ir, né? E a única forma de nós deixarmos ir é nós desapegarmos daquela situação. Eu achei engraçado uma pergunta da Améres, né? Améres Ribeiro, que ela disse que nós estamos espiritualmente engateando, né? Este soltar exige muita prática. Realmente, Améres, esse soltar, desapegar das coisas deste mundo, né? Dos nossos sentimentos, principalmente, exige muita prática mesmo. E como exige. Mas é uma coisa que nós vamos fazendo. O próprio David Hawkins mesmo, ele fala, né, que a partir do momento em que nós resolvemos, tomamos a decisão de encarar os nossos sentimentos, de assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos e não projetar isso nos outros, ou seja, culpar as coisas externas pelo aquilo que está acontecendo dentro de nós. Então, a partir deste momento, a gente procurar trabalhar isso aí e tomarmos mesmo a decisão de trabalhar isso aí. E conforme a prática, nós vamos adquirindo coragem. E quando chega neste ponto, né, da coragem, pronto, está tudo resolvido, praticamente uns 60% até mais resolvido, porque nós aí não teremos mais medo de encarar nossos sentimentos, de encarar nossos bloqueios, nossas emoções, em outra palavra, nosso ego. Nós então encararemos ele, não procuramos fugir dele, né? Nem aplicar outros métodos, buscar outros métodos para poder aliviar, né? Aliviar aquilo que nós estamos sentindo no momento,
né? Mas simplesmente sentir o momento presente. Isso exige prática, sim, América, mas podemos fazer. Eu que estudo a espiritualidade há muito tempo, eu sei como é, né? E eu estou engateando também, como você diz, estou engateando, né? Praticamente todos nós estamos engateando, mas nós vamos aprender, né? Nós viemos neste mundo para manifestar a glória de Deus, né? Nós não viemos neste mundo para ficar aí à mercê das ilusões deste mundo, de sermos dominados pelas ilusões deste mundo. Os problemas que acontecem na nossa vida, os nossos sentimentos, quando eles se manifestam, né, eles estão querendo dizer para nós alguma coisa que tem alguma coisa errada dentro de nós, que nós estamos vivendo de uma forma contrária à nossa verdadeira natureza. É isto que o sofrimento quer nos dizer, a dor, né, quando ela se manifesta, o sofrimento quando se manifesta, eles querem nos dizer isto. Então eles não são nossos inimigos e também não são maiores do que nós, né? Na Bíblia é uma passagem que o apóstolo Paulo, né, fala, né, ele diz assim que misericordioso é o Deus nosso Pai, porque não nos deixará tentar acima das nossas forças. Ou seja, Deus não deixa nada nos tentar acima das nossas forças, ou também não deixa um sofrimento, né, um problema vir a nós se nós não tivermos capacidade para resolver este problema ou para se libertar desse sofrimento. O apóstolo Paulo fala isso na Bíblia. Então, nós podemos sim, né, praticar esses ensinamentos e ir aos poucos nos libertando dessas ilusões egóicas do nosso ego, dessa coisa que vem desde muito tempo atrás, quando nós nascemos neste mundo e somos influenciados por um monte de coisa que as pessoas nos passam, né? Então, é isso aí, eu concordo com você que é muito difícil, mas pode ser feito sim, tá? E não desista, é só não desistir, né? Chegar ao ponto da coragem, né? Você tem que tomar a decisão de enfrentar o seu ego até chegar ao ponto da coragem. E a partir da coragem vem o amor, vem a força, né? E aí, pronto. Não tem mais nada que pode nos influenciar, né? Nos prejudicar ou nos deixar medrosos, tímidos, né? Nos fazer sofrer. Eu aconselho vocês, né, ainda que não leram este livro ou não ouviram este áudio que está aqui nessa plataforma, chamado Deixar Ir, o Caminho da Libertação, de David Hawkins. Vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar não só o áudio completo, como também outras pessoas que explicam as partes mais importantes deste áudio. E eu também vou, né, explicar, né, posteriormente as partes mais importantes deste áudio para vocês aqui. Eu gostaria de responder aqui a pergunta de um amigo, né, que ele pergunta a mim se eu tomo ayahuasca, né, ayahuasca. Bom, não sei pronunciar bem esse nome, né, mas eu já confirmei com ele que não tomo isso, né, porque não há sentido. Se você, meu amigo, se você toma esse chá aí, né, essa substância, que eu não sou contra quem toma, né, quem gosta, mas vou dizer uma coisa para você sinceramente, viu? Como é que um chá alucinógeno que tem efeito durante 10 horas mais ou menos pode nos manter em contato com nossa essência? Quem faz isso cria essa ilusão de que está escrito, de que está em contato com
o ser superior, que tem visões, né, de seres espirituais, mesmo com os olhos fechados, né, tem visões, né, se tornam mais sensitíveis, mas tudo isso é ilusão. O que o chá provoca é só ilusão, e isso não nos torna espirituais. Nenhuma substância material neste mundo pode nos tornar seres espirituais. Nós já somos seres espirituais desde o princípio. Isso que nós temos que compreender. Não é um chá alucinógeno que vai nos tornar seres espirituais ou que vai despertar nós espiritualmente. Nós já somos seres espirituais, só não despertamos para isto ainda. O que acontece é que esse chá ele só provoca alucinação, e a pessoa que toma ela tem diversos efeitos colaterais, como náuseas, dor de cabeça, diarreia, e isso pode levar até a morte. Esse chá muitas pessoas tomam, né? E esse chá que é composto por duas substâncias, né? E isso não vem de agora, não. Isso é muito tempo que esse chá existe. Então, muitas pessoas tiveram sérios problemas com esse chá, entendeu? Algumas pessoas podem se dar até bem com ele, mas outras não. Então você vê que é uma coisa alucinógica, porque se fosse uma coisa boa, né, uma coisa boa, universal, criada por Deus, não faria mal para ninguém, seria benéfico para todos. Mas acontece que ele é benéfico para algumas pessoas e maléfico para outras pessoas. Então não é uma criação de Deus e logicamente não vai fazer com que nós manifestemos o Cristo que está em nós. Se isso acontecer, saiba que é pura ilusão, que vai durar apenas 10 horas. O que acontece? Você vai ter que tomar novamente esse chá para poder continuar vivendo nessa ilusão, uma ilusão de que você está em contato com o seu ser superior, quando na verdade é o seu ego imaginando isto. E o ego, logicamente, não tem como, nunca, por toda a eternidade, porque o destino dele é ser destruído, nunca entrar em contato com Deus. Por mais que ele faça, por mais obras que ele pratica, por mais substâncias que ele possa ingerir. Então, é isso que eu posso falar para você, tá? Mas se você toma, isso é um problema seu. Se te faz bem, isso é um problema seu. Você que decide se você quer continuar nessa ilusão ou simplesmente, né, querer buscar somente a verdade, puramente a verdade, sem depender de nenhuma substância material para se tornar um ser espiritual. Tenho também aqui a pergunta de um amigo também chamado o amado amigo, né? Que ele fala assim: talvez seja fácil para você esquecer tudo e relaxar. Olha, meu amigo, amado amigo, não é fácil, né? Não é fácil. E outra, eu nunca disse esquecer. A gente não esquece nada que acontece conosco neste mundo aqui. Coisas da nossa infância, né? Quando nossos pais nos davam aquela palmada, né? Nós lembram de tudo. Eu nunca disse a palavra esquecer aqui. Eu disse para soltar, relaxar, perdoar. Só isso que eu falo aqui, né? Soltar. Quando você, por exemplo, você levou uma surra de sua mãe e você naquele momento você ficou com muita raiva da sua mãe, e agora você já está um rapaz, tudo, né? Você pode lembrar daquela situação e sentir a mesma raiva que você sentiu naquela época, né? Ou você pode soltar essa raiva e aquele acontecimento de ter levado uma surra da sua mãe não terá mais importância, não despertará nenhum sentimento negativo dentro de você, um sentimento adicional dentro de você.
Porque se você alimentar esse sentimento, você não está vivendo o momento presente, você está vivendo no passado, uma coisa do passado. Então é melhor soltar, né? Relaxar, soltar em relação a tudo. Isso não é só coisas que aconteceu na infância, não. Coisa que aconteceu há 2 minutos atrás, você pode fazer isso. É simplesmente você soltar e relaxar. É observar se o sentimento negativo que brotar de dentro de você em relação àquilo que aconteceu. Se você discutiu com uma pessoa e você sentiu ou medo da pessoa ou raiva da pessoa, simplesmente observe esse medo e essa raiva, e eles vão desaparecer por si próprios, entendeu? E você vai relaxar. Naturalmente você vai relaxar, você não precisa se esforçar para relaxar, você vai relaxar naturalmente. Então é isso que eu disse aqui, eu não disse esquecer as coisas, tudo, não, eu disse simplesmente soltar tudo, o que é diferente de esquecer. Nós não esquecemos nada, mas também não ficaremos mais nos apegados àquilo que aconteceu conosco e nem criaremos sentimentos ou pensamentos adicionais a respeito daquilo que aconteceu. Não ficamos remoendo aquela situação. É isso que eu queria falar para você, né? E se não é fácil para você, procure praticar. Você vai ver que cada vez mais vai se tornar fácil. E a pergunta também do meu amigo aqui, o Disseu, né? Que ele pergunta que quem paga, né? É o karma ou é o filho? O ego? Não, quem paga o karma é o filho ou o ego? Todo sofrimento vem por se alimentar o ego. Não é isso, irmão Gilvan? Teodé, Disseu, todo sofrimento vem por nós alimentarmos, nos identificarmos com o nosso ego. É como eu acabei de falar aqui por esse meu amigo aqui, né? Se aconteceu alguma coisa no passado com ele, como por exemplo levar uma surra, né? E ele agora, depois de muitos anos, lembrar daquela surra que ele levou da mãe dele e ficar remoendo pensamentos a respeito daquela situação que aconteceu há muito tempo, ele está alimentando o ego dele, entendeu? Ele está alimentando o ego e se identificando com o ego. E como ele está se identificando com o ego, ele vai logicamente sofrer. Isto vai gerar sofrimentos para ele, né? Porque ele vai sentir a mesma raiva, a mesma dor, o mesmo sofrimento que ele sentiu no passado, quando aquela situação aconteceu. E o karma, né? O karma, para dizer a verdade, ele é a própria, né? Ele é a própria mente, né? É a mente quando ela se manifesta de uma forma errada. Então, esses erros, eles tendem a desaparecer à medida que nós vamos compreendendo a verdade, quando nós compreendemos que nós somos filhos de Deus. E quem paga o karma, como você diz, é logicamente o ego, né? Não é o Filho de Deus, que é espiritual, né? Que paga o karma. Quem paga o karma é o ego. Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, há uma parte lá que fala mais ou menos assim: os sofrimentos deste mundo nada mais são que dores criadas pela nossa mente e sofridas pela nossa própria mente. Então, como você vê, é a nossa mente que cria o karma e ela mesma é o próprio karma. Então, é ela que cria o karma e ela mesma que sofre o karma. Então, isso não é o nosso eu verdadeiro, é o ego, é a mente que sofre com aquele karma que ele mesmo cria, né? Ele mesmo vai sofrer aquela ilusão que ele mesmo criou ou alimentou, né, de outras pessoas ou de si próprio, né? Continua alimentando esse ego como eu
disse agora em relação a esse rapaz. Então, quem sofre é o karma, né? E isso aí não é uma coisa tão ruim assim, porque isso vem, né? O sofrimento ele vem para nos dizer que estamos agindo de uma forma errada, não estamos agindo de acordo como filhos de Deus, a nossa natureza de filhos de Deus. Então o sofrimento vem, o karma vem, né? O ego vem. E é uma forma de nos dizer que nós estamos separados da nossa essência. Então, vem o sofrimento. É para quê? Para nós fugirmos dele, procurar nos libertar dele através de drogas e de outras coisas lícitas e ilícitas? Não. É para nós trabalharmos ele, soltar ele. Voltar à nossa natureza original de Filho de Deus, procurarmos morrer a cada dia, né? Como diz o apóstolo Paulo, morrer a cada dia para este ego. Então, e a única forma de fazermos isso é observando, né? Não é se identificando com o karma ou com a mente, né? Com o ego, que nós vamos nos libertar deles. Não, é observando eles sem reagir, sem criticar, sem julgar, né? Sem adicionar pensamentos nenhum mais, né? E é isto. O fato de nós alimentarmos o nosso ego, né? Nós nos identificarmos com o ego, é que faz com que nós pensamos que estamos sofrendo. Mas espiritualmente nós não estamos sofrendo nada. É apenas a nossa mente que criou aquele karma e sofre devido àquele karma. Mas o que faz nós sentirmos esse sofrimento é a nossa identificação com eles. Entendeu? Se nós procurar não identificarmos com o ego e simplesmente observarmos, nós ficaremos livres de todo e qualquer sofrimento. Então, é isso aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido, né? E não é simples realmente praticar essas coisas, né? O mundo espiritual, né? O caminho espiritual para a gente praticarmos realmente é difícil. Temos que nos libertar de culpas, muitos medos, né? E a porta é bem estreita, não é larga não, como disse Jesus Cristo. Para entrar nessa porta, você tem que soltar tudo. Como eu sempre digo aqui, numa porta estreita, só passa você. Você tem que jogar toda a bagagem fora, porque com a bagagem você não entra nessa porta estreita. Numa porta larga você entra carregado de bagagens, mas numa porta estreita não, é só você. Por isso você tem que soltar tudo, descarregar tudo, desapegar de tudo, para poder passar por essa estreita que Jesus disse, né? Larga, estreito é o caminho da salvação, do reino dos céus, e larga é a porta que leva à perdição. Foi isso que Jesus Cristo disse. Então, é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Agradeço a todos vocês, desejo felicidade para todos, uma boa semana e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.